a escola que é templo de bonança. Nós queremos Jesus em cada dia, celebrar tua doce Eucaristia no Evangelho divino da esperança. Dona Ruth, nós sabemos que Maria Zenite Peçanha foi uma amiga muito especial para a senhora. A senhora poderia falar um pouco sobre ela para nós? Posso. Há muitos tipos de amigos, né, que internecem o nosso coração, mas há aqueles que atuam mais diretamente na nossa vida e modificam o rumo, o projeto da nossa vida. Maria Zenite foi uma dessas. Eu a conheci na década de 60, quando vim morar em Campos e trabalhar no Instituto de Educação, no IEPAM. Éramos colegas, fizemos logo uma boa amizade e daí em diante, até o falecimento dela, que se deu mais ou menos uns 12 anos depois, foi uma amizade muito intensa e muito produtiva para mim. Embora eu tenha sido professora dela na Faculdade de Filosofia, quando ela fez o curso de Letras, eu considero que eu fui aluna de Maria Zenite, aluna de espiritualidade, aluna de uma visão nova da vida, e posso dizer que foi ela que me trouxe para a doutrina. Quando, em 64, eu perdi a minha primeira filha, Ana Laura, eu estava muito despreparada para aquele tipo de perda. Fiquei muito perdida dentro de mim mesma e Maria Zenite foi um esteio maravilhoso. Não só me amparando e estando comigo sempre, como me ensinando alguma coisa da vida espiritual, uma visão que eu não tinha. Ela me escreveu uma carta, que ela era muito tímida, e uma carta muito bonita, e nessa carta ela dizia uma frase que praticamente me levou para a doutrina. Ana Laura está viva, apenas invisível e intangível aos nossos pobres sentidos humanos. Isso me marcou de uma maneira tal que eu comecei a acreditar realmente nessa afirmação, e daí ela me levou para conhecer Clóvis e Hilda, e a Escola de Jesus Cristo, me aproximou da Escola de Jesus Cristo, e foi importantíssimo para mim, para uma mudança de rumo. Eu considero que Maria Zenite mudou o meu rumo espacial e espiritual, porque eu, em 74, quando meu marido faleceu, e eu fiquei com as crianças aqui, eu não tenho ninguém da minha família aqui em Campos. Eu tive a oportunidade de ir para o Rio, minha mãe veio me buscar, meu irmão também, e tudo me levava a encontrar no Rio uma vida melhor, né? Mas eu relutei em ir, e tenho certeza hoje, eu vou dizer, não, é melhor ficar aqui e tal, e eles não entendiam a minha atitude, mas depois, pensando bem, eu entendi que eu fiquei aqui por causa da Escola de Jesus Cristo e principalmente de Clóvis e de Zenite, porque ele também foi uma âncora, uma referência muito importante. Através dela eu conheci, comecei a frequentar a escola, a princípio esporadicamente, uma vez ou outra, domingo ia, domingo não. Nunca ninguém me cobrou porque não tinha ido. E quando chegou em 74, com a morte de Oswaldo, aí eu passei a frequentar realmente, e todos os domingos, e comecei a ter atividades na escola, graças a ela e a ele. E como a senhora, então, a partir dessa conversa com Zenite e do próprio conhecimento, né, de seu Clóvis, como que o senhor definiria essa relação com Clóvis Tavares?
Eu acho que Clóvis Tavares para mim foi fundamental na minha vida, né? Fundamental porque se eu aprendi muito com Maria Zenit, eu aprendi muito com ele também. Ele me dava uma atenção muito grande, ele me aceitava nas minhas dúvidas. Então foi uma pessoa assim, muito importante para me esclarecer a minha inquietação metafísica, religiosa. Eu encontrava nas respostas dele e eu gostava demais dele. De modo que quando ele faleceu em 84, eu me lembro que no dia que eu soube, eu senti o chão fugir, como se eu tivesse, de repente, ficado órfã. Eu senti uma espécie de orfandade espiritual, mas como Jesus nos ensinou que não vos deixarei órfãos, né? Ele deixou o legado, o trabalho, o nosso compromisso de continuar a obra dele. Mas é uma pessoa assim, fundamental na minha vida. E eu digo o seguinte, quando eu falecer, quando eu passar para o outro lado, não sei se vou ter a grandeza de poder ver Clóvis, mas Maria Zenit eu vou procurar. Onde ela estiver, eu vou atrás dela. Dona Ruth, a senhora conhece alguns fatos assim bastante importantes sobre a desencarnação da Zenit. Poderia relatar para nós? Posso porque eu, Bebel, Jane, nós éramos muito amigas e muito amigas dela, estávamos sempre juntas durante a doença dela. E eu fiquei com ela nos últimos momentos até o final, desde que ela teve a crise final e que a levou à desencarnação. Eu estive a seu lado. Nós a internamos já no dia de Natal. E quando ela se sentiu muito mal, precisou ser internada na beneficência, e nós a internamos, e ela estava sem muita dor, e sentada assim numa cama, e eu estava por trás amparando, quando ela, uma médica que era muito minha amiga pessoal minha, doutora Neuza Nogueira Ferreira, estava de plantão e terminou o plantão nessa hora. E quando me viu ali, correu para ver o que era. Ela já estava até de roupa de sair do hospital e viu, perguntou o que era. Ela conhecia Zenit de vista e disse: eu estou com a minha amiga aqui, ela está passando mal. Essa médica, na mesma hora, trocou o seu uniforme e voltou para atender, já não era mais o plantão dela, e se ajoelhou ali aos pés de Zenit para tentar pegar uma veia. E Zenit quase já não falava, mas ainda conseguiu dizer o seguinte: doutora, desculpa pelo trabalho que eu estou lhe dando. Realmente, isso no momento em que a pessoa está quase entrando em coma, logo depois ela entrou em coma, foram uma das últimas palavras assim que marcam a delicadeza, a humildade, assim, a maneira de ver o outro, né? É um exemplo maravilhoso, isso eu nunca mais me esqueci. Morrendo ali e agradecendo o socorro que tinha vindo. Eu acho que isso prova muito que ela foi durante a vida. Muito tímida, não falava muito, mas para quem a conhecia era uma luz no caminho. A senhora nos falou um pouco sobre os motivos que a levaram à escola pela primeira vez. Então nós gostaríamos que a senhora falasse um pouco sobre a escola Jesus Cristo em sua vida e alguns fatos relevantes que marcaram. Eu aí fui me encontrando, comecei a frequentar a escola a partir de 74, sempre, quer dizer, disciplinadamente, né? Porque eu já estava indo muito antes, esporadicamente, né? Mas em 66 houve um outro fato também importante que me ligou à escola. Eu perdi uma segunda filha, Lenora, e no momento que ela estava para partir,
eu me senti muito só e liguei para a casa do professor Clóvis pedindo socorro, pedindo que ele viesse para me ajudar ali. Ele estava no liceu, não podia vir, então ele mandou Hilda. Hilda foi à minha casa e me ajudou ali naquele momento, e praticamente a Lenora desencarnou nos braços de Hilda. Ela estava no meu colo, eu passei a criança para Hilda e ela faleceu ali nos braços de Hilda, né? Então, eu acho que Hilda não estava ali por acaso, né? Ela estava representando o professor Clóvis, então nós temos essa ligação muito grande desse momento, né? Depois, quando ela foi a Uberaba, a primeira mensagem que eu recebi, eu nem estava lá, foi dada a ela, Hilda, para que me entregasse, né? Foi Lenora que deu a mensagem a Hilda pedindo que chegasse até mim. E daí em diante eu fui depois a Uberaba muitas vezes com eles, né? E conhecer Chico também foi outra experiência maravilhosa. E como foi assim, o seu primeiro contato com o Chico? Quais foram as impressões iniciais? Chico era uma pessoa assim fantástica, porque aquela luz, aquele médium maravilhoso, mas era de uma simplicidade, né? Que ele deixava inteiramente à vontade, você conhecia e tinha a impressão que o conhecia de toda a vida, né? Ele recebia. E o meu primeiro contato que ele tinha com a gente não era um primeiro contato, era como se de repente se reatasse uma experiência de outras vidas. Ele nos deixava inteiramente à vontade, que era uma pessoa muito simples, muito humilde, muito rica em tudo que dizia. As conversas com o Chico eram verdadeiras aulas, né? De vida, de espiritualidade. Eu toda vez que eu Uberaba, procurava sempre sentar perto dele e ficava como aquela Maria de Betânia, deixa lá o mundo rolar lá fora, porque eu queria beber todas as palavras dele, né? Porque ali a gente estava formando o que o Evangelho diz, a melhor parte, aquela que nunca nos será tirada. Eu, toda vez que via Chico, eu tinha a impressão de que estava conseguindo isso. E Chico, com a sua missão, que era a missão do livro, né? Realmente fez um trabalho maravilhoso. Um trabalho maravilhoso. Nós temos uma biblioteca de mais de 400 livros de Chico, né, de títulos, que dão para encher a nossa vida inteira. Se nós quisermos estudar todos, precisamos muito pouco aderir a outros livros que, infelizmente, após a morte dele, estão saindo fantasiosos, mentirosos, né? Ficar com o que ele escreveu, com o que ele disse, e não com o que se diz atualmente sobre ele, o que se conta. Ele nos deixou 400 livros, né? Nós não precisamos dessas aventuras paralelas, né? Que infelizmente estão acontecendo. Dona Ruth, voltando um pouquinho à Escola Jesus Cristo, a senhora destacaria, além de Zenite, de seu Clóvis, naturalmente, outros companheiros que marcaram? Olha, são muitos, e eu acho que assim, se eu for enumerar, eu posso de repente esquecer alguém e depois ficar preocupado com isso, de modo que eu os resumo todos em Zenite. Zenite representa um grupo amigo muito grande, muito querido, né? Porque realmente na escola a gente encontra não só companheiros, amigos, é uma verdadeira família espiritual. A escola é família, né? Então eu os resumo, eu os simbolizo em Maria Zenite. Vou apenas destacar que em 84, quando o professor Clóvis partiu,
né, eu já dava umas aulas para os jovens e aí o contato foi muito bom. Durante muito tempo eu trabalhei com jovens e aí eu me lembro de quatro jovens que hoje não são tão jovens assim, mas que continuaram muito firmes no Evangelho, no trabalho da escola, né? Que são Benjamin, Rosilene, Tereza e Lauren. Esses quatro, né? E outros também, mas com esses quatro eu tive um contato, tenho um contato muito, muito profundo, né? Muito especial. Não eram só companheiros de evangelho, eram filhos queridos do coração. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o espiritismo. A senhora, hoje, o espiritismo, né, vem ganhando um espaço muito grande no Brasil, no mundo. A gente acha até que isso se deva ao trabalho, né, de Chico, no Brasil principalmente. A senhora apontaria algumas falhas do espiritismo, alguns acertos e algumas falhas hoje? Olha, eu acho o espiritismo da escola o caminho perfeito, porque, em primeiro lugar, é uma escola de evangelho. E todo o espiritismo que não se basear nisso corre o risco de ser uma aventura estéril, né? Então eu considero assim a estrutura da escola perfeita para a minha visão do que é a doutrina. Em primeiro lugar, o estudo. E o estudo, em primeiro lugar, do Evangelho, e depois da codificação dos outros autores que vieram contribuir, né? Os livros todos de Chico, a obra de André Luiz, que para mim foi fundamental. Eu tenho uma gratidão enorme a esse espírito que na espiritualidade se chama André Luiz, porque foi graças a ele que eu vim para a doutrina, foi ele que me respondeu. E como eu queria, tudo que eu queria fui encontrando nos livros dele. Tanto que eu fiz um estudo da doutrina muito invertido. Deveria ter começado por Kardec, para depois ir à obra de André Luiz. Não, eu comecei pela obra de André Luiz. Só mais tarde é que eu fui ler Kardec e depois me apaixonei muito pela obra de Pietro Baldi também, né? Porque eu acho que Pietro Baldi vem completar, não vem modificar, ele vem completar, vem se ajustar a Kardec numa hora em que a gente já poderia ter uma outra visão um pouco mais além. Eu tinha preguiça, eu relutava às vezes em começar no estudo de Ubaldi, mas o professor Clóvis me dizia: leia porque ele vai ser um tempero maravilhoso para o Evangelho. E realmente foi. Dona Ruth, aproveitando essa colocação da senhora, a senhora teria alguns aspectos da obra de Jesus, Kardec e Ubaldi que unificariam os três? Aspectos? A senhora destacaria alguns? Assim? Eu acho que há uma concordância, né, muito grande no que Jesus disse. Kardec é considerado a terceira revelação, né? Eu acho que o Ubaldi, vamos dizer, eu não digo que seria a quarta revelação, porque ele não vem dizer alguma coisa nova, como Kardec disse, em relação à segunda revelação, né? Mas ele completa muito a parte de Kardec. E há uma concordância, quando a gente estuda o Evangelho, tudo que Emmanuel diz e André Luiz diz,
tudo que Kardec diz e o Baldi diz, a gente encontra um pensamento só, que uma vez ou outra pode parecer contraditório, mas há momentos, quer dizer, há situações que determinados aspectos que só podem ir sendo aprofundados à proporção que a gente também vai evoluindo. O que Jesus disse não poderia ser dito na época de Moisés. As palavras de Jesus não teriam nenhum efeito sobre aquele povo duro, rude ainda, que estava recém-saído de uma escravidão para entender a palavra de Jesus. Também o que Kardec diz não poderia ser dito na época de Jesus, que as pessoas não entenderiam. Os doutores da lei, e aí estamos essa figura linda que eu gosto particularmente de Nicodemos, não entendiam nem o que era reencarnação, mas como o homem velho vai entrar de novo no ventre da sua mãe. Quer dizer, isso mostra como eles não estavam preparados. Ele, sendo um doutor da lei, não entendia isso. Então, a palavra de Kardec não podia ter vindo naquela época. Veio muito tempo depois, no momento em que era absolutamente necessário, por causa do materialismo que estava graçando naquela época. 1857, uma época de muito materialismo. Então, a palavra de Kardec foi fundamental. E a palavra de Ubaldi aprofunda alguns aspectos da obra de Kardec. Ela, em momento nenhum, eu acho que contradiz. Ela aprofunda, abre alguns aspectos, e porque Jesus nos prometeu o seguinte: eu não vim destruir a lei, vim cumpri-la. E essa palavra cumpri-la, como é traduzida geralmente, é uma tradução muito, muito infeliz, porque se for levado ao pé da letra, a gente diz, mas como? Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu vos digo que, não façais isso, né? Mas o cumpri-la, mal traduzido, quer dizer, eu vim ampliá-la, planificá-la. E esse planificá-la, que é, a meu ver, a grande tradução do cumpri-la, é o que está acontecendo, com o que aconteceu com Kardec, com o Baldi. O Baldi veio abrir, planificar um pouco mais a lei, porque nós já estamos em condição de entender. E outros virão, se nós não fizermos a loucura de matarmos a terra, que estamos fazendo isso, estamos destruindo o nosso lar espiritual, essa casa maravilhosa que Jesus nos deu. Se essa humanidade não destruir a terra, virão outras planificações que no momento nós ainda não podemos entender, mas que os homens nós mesmos, voltando em outras encarnações, somos capazes de ir compreendendo cada vez mais. Eu digo isso porque nós sabemos muito pouco. A gente pensa que sabe muita coisa e não sabe. Uma vez, lembrando agora Chico, eu estava em Uberaba conversando com ele e disse infantilmente o seguinte: ah, Chico, que maravilha a obra de André Luiz, né? Ela levantou, abriu as cortinas do mundo espiritual e agora a gente sabe como é o outro lado. Chico deu uma gargalhada, daquelas gargalhadas gostosas que ele dava. Disse: ah, minha filha, André Luiz
só levantou a pontinha do véu, porque nós não temos condição de ver ainda nada mais além do que a pontinha desse véu. Então isso é muito importante, a pontinha do véu. Mas a proporção que a gente vai evoluindo e que vai se firmando no Cristo, este véu vai se levantando. É isso que é a planificação da lei, a compreensão da lei. É assim que eu entendo, ainda tem muita coisa para nós entendermos. Ana Ruth, qual seria, na atualidade, assim, do seu ponto de vista, o papel dos espíritas brasileiros? Eu acho que o papel dos espíritas brasileiros é muito importante, já que o Brasil foi escolhido para ser coração do mundo e pátria do Evangelho. Então, essa destinação, essa metáfora de estudo, não é? Nós temos que ser realmente a pátria do Evangelho e nessa aceitação do Evangelho nós vamos multiplicá-lo para o resto do mundo. Isso já está acontecendo. A Europa, em alguns lugares, já está sendo semeada. Portugal, por exemplo, o caso da nossa amiga Alcione, que vai a Portugal, ela conta a receptividade extraordinária que o Evangelho está tendo, né? Então nós, brasileiros, temos que ser esses multiplicadores que vão levar a doutrina para outros países. Aqui na América já muita adesão, né? Porque não é que a gente queira, eu não vejo assim que as pessoas tenham que ser todas espíritas, não. Eu acho que cada um tem que ficar naquela crença religiosa na qual ele se sente bem. As respostas espíritas que tanto nos ajudam, nos satisfazem, não satisfarão a outros. Mas os caminhos que levam a Deus são tantos, aí Buda dizia, os caminhos que levam a Deus são tantos quanto os suspiros dos homens. E eu acredito nisso. As outras religiões têm uma importância muito grande, porque serão a palavra ideal para determinadas mentes que ainda não conseguirão chegar à doutrina. Mas eu acho assim a doutrina a visão mais avançada, mais perfeita, aquilo que o alto pôde nos dizer de melhor no momento a respeito da nossa destinação, da nossa vida, desse mistério que é a nossa vida. Eu gosto muito de ler um pouco os livros de outras religiões e eu acho que a codificação alicerçada no Evangelho é o que há de mais adiantado e melhor. Mas isso satisfaz a mim, talvez não satisfaça a outro, nem faça tanto bem a outro. Então eu acho que cada um precisa viver bem a sua convicção religiosa. Mas nós, espíritas brasileiros, temos a obrigação de ser multiplicadores dessa dádiva que recebemos de o alto ter modificado o seu projeto inicial, porque era a França. Era na França que o Espiritismo seria a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Mas, de repente, o materialismo graçou lá de tal maneira que não houve possibilidade disso. Então, o projeto foi modificado e o Brasil foi escolhido para isso. Então, nós temos esse compromisso, essa obrigação de sermos os multiplicadores dessa palavra de luz. E nós vamos ser multiplicadores não apenas com discurso, não apenas com livros escritos, mas somos os multiplicadores pelo nosso exemplo, pela nossa constância, né? Pela nossa obra. Isso fala muito mais
do que palavras vazias. A senhora hoje é pregadora na Escola Jesus Cristo, né, professora, e nós sabemos que essas pregações se iniciaram na sua vida de uma forma um tanto quanto inusitada. Isso Conte daí é pra uma nós. história que posso contar. Eu tinha pavor de subir ali para pregar, ali naquela tribuna para pregar. Ensinar não, porque afinal de contas eu já era professora, e então era minha ensinar, começar a dar aula de evangelho. Eu comecei dando aula sobre André Luiz, que era justamente o que eu mais sabia, né, e o que eu mais queria. Quando o Dr. Jaime faleceu, ele faleceu no meio do livro Libertação. Aí procuraram quem vai dar, e me encontraram, e eu aceitei, embora achando a tarefa muito difícil de pegar aquele livro no meio, mas estamos levando até o fim, nós estamos terminando Evolução em Dois Mundos, vamos a obra toda. Mas isso para mim era prazeroso, dar aula. Agora, pregar foi um outro problema muito sério. Quando nós fomos a Uberaba, uma das vezes, Chico disse para Clóvis: olha, apontou assim, estávamos eu, Hilda, Ruth Monteiro e Gilda. Põe essas moças para pregar, todas. Manda todas para pregar, elas podem fazer pregações. E Clóvis, então, mas dessas 4, assim, regularmente, só eu que fiquei, né? E fiquei de uma maneira, a minha primeira pregação, no domingo de manhã, eu comecei falando ali sexta-feira à noite, com muito medo, muito apavorada, muito tensa. E a primeira pregação de domingo foi uma prova de fogo, né? Porque ele me convidou primeiro para ser a segunda diretora como é que chama? Doutrinária. Ele me chamou para ser a segunda diretora doutrinária, era ele o primeiro diretor, e eu fiquei assim, meu Deus, o que? Mas aceitei. E como segunda diretora doutrinária, tinha a obrigação de fazer a pregação do terceiro domingo. E se aproximava o terceiro domingo, que seria no mês de abril, era dia 15 de abril de 84, e eu estava muito tensa, porque procurando tema, ligando para ele, falo nisso, falo naquilo, falo naquilo outro. Aí, de repente, liguei um dia e disse: não, ele não pode atender, que ele está acamado. Eu liguei no dia seguinte, ele estava acamado, não podia atender. Eu digo: meu Deus, o domingo está se aproximando e eu ainda tenho tantas dúvidas para tirar. E, infelizmente, naquela sexta-feira, 13 de abril, ele faleceu. Foi aquele susto. Eu acho que eu nunca tomei um susto tão grande na minha vida, uma sensação indescritível, né? De falta de chão, de amparo, de tudo. E a minha pregação era domingo. Isso foi sexta-feira e a pregação era domingo. Então essa primeira pregação foi um batismo de fogo, porque na comoção que todos estavam, né? Eu olhava e a escola chorava toda, aquele auditório, e eu chorava também, nem sei como é que saiu aquela palestra, né? Foi assim o batismo de fogo. E daí, hoje já fico bem mais tranquila. Mas toda véspera de pregação,
eu não consigo dormir direito à noite, porque eu acordo, penso naquilo, acordo, e eu acho que os espíritos aí aproveitam, como eu nas vésperas de pregação, eu corto todo outro tipo de leitura, eu me ponho assim à disposição como um canal para que as ideias possam vir e me ajudam muito realmente. A gente, o pregador não pode se achar bom, porque normalmente o que a gente diz de bom é o que falam pela nossa boca, é o que os espíritos querem que a gente diga. Eles nos fazem um canal, que não é bem a gente, né? Nós somos aquele canal que eles aproveitam para dizer, para explicar determinadas coisas, dar determinados exemplos. Eu, pelo menos, me considero assim, eu sou canal. Sirvo naquele tanto que muitas vezes, terminada a pregação, no domingo seguinte, eu não me lembro mais do que eu preguei no domingo anterior, não guardo aquilo. Nas primeiras pregações eu ainda quis fazer roteiros, levava fichinha e não conseguia ficar. Ali hoje eu não levo nada, eu levo os textos só que eu vou ler e deixo que eles falem por mim. É assim que eu me considero, instrumento puro, apenas o veículo para que eles possam dizer o que o público precisa ouvir naquele momento. Dona Ruth, esse é um ano, né? Esse ano de 2010 é um ano assim, de muitas bênçãos espirituais para nós, espíritas, para nós duplamente, porque estamos há 75 anos na escola, né? Com a Escola Jesus Cristo, e é o centenário de nosso Chico Xavier. Como que a senhora avalia, né, essa força de Chico, principalmente este ano, novamente sendo revista, toda a vida de Chico nos filmes, né, nas obras que estão sendo aí transformadas eu acho que nós estamos num momento extraordinário de receptividade para as coisas espirituais e para o que a doutrina diz. Porque, em verdade, você vai ao cinema e vê filmes como A Vida de Chico Xavier, ou agora Nosso Lar, mas assistido por tanta gente, tanta criança. Eu consegui ir assistir Nosso Lar e havia tanto jovenzinho que o filme é uma semente maravilhosa que está sendo plantada. É uma mensagem de esperança do que de que não se morre, que morrer não é terminar, e que a vida espiritual oferece muito trabalho, muita beleza, não é? Para que a gente não tenha medo de fazer a passagem. E eu acho que no momento nós temos que aproveitar esse momento de receptividade à obra de Chico, né? A doutrina, a codificação, a verdadeira codificação. Acho que realmente nós não podemos perder esse momento. É extraordinário. Agora que ele chegou, foi preciso até que Chico partisse, né? Para que se fizesse um filme sobre ele, que foi muito importante também. Muita gente que não é espírita me disse que ficou comovida com a obra, com o filme. Pessoas que continuam nas suas religiões, mas que acharam maravilhoso ter conhecido a vida de Chico Xavier. E agora, com o Nosso Lar, e diz que virão outros filmes nessa linha, né? Eu acho que o Nosso Lar não é perfeito, a gente gostaria que tivesse dito mais isso aqui, mais aquilo ali, mas realmente o tempo é muito curto. E eu considero assim, dentro do que eles puderam fazer, fizeram muito bem. Fizeram muito bem, e o Prieto disse que outros filmes virão. Ele foi maravilhoso como
intérprete de André Luiz, até pelo seu físico, pela sua fisionomia terrena, que lembra muito o outro médico que ele representa. Dona Ruth, esse é um trabalho que a Comissão de Memória da Escola está fazendo, né, em especial pelos 75 anos da escola, mas que nós pretendemos que fique, né, para a posteridade, para outras pessoas, porque são vocês, né, que também compõem a história da nossa escola. A senhora gostaria de dizer... Vocês que estão sendo entrevistados junto com todos nós, né? Mas a senhora gostaria de deixar algumas palavras para aqueles que verão um dia? Eu gostaria que a escola nunca se afastasse desse rumo que Clóvis definiu, dessa estrutura que é dada na escola, porque uma escola é estudo do Evangelho, é estudo da codificação, e a sua parte de fenômeno que existe também é tratada com muito cuidado, entendeu? Porque quando isso não é feito assim, quando não há este cuidado em tratar o fenômeno, eu acho que a gente pode descambar, infelizmente, para aventuras terríveis. E o fato da escola ser principalmente escola de evangelho é a sua grande definição, e eu espero que aqueles que ficarem e continuarem a dirigir a escola e tudo, mantenham essa linha que Clóvis traçou e que é a melhor, para que a gente não descambe em outras aventuras que a gente conhece por aí, que infelizmente mais desqualificam a doutrina do que a tal coisa. Pietro Baldi mostrou que a descida dos ideais, os ideais descem puros, e nós nos conspurcamos, tornamos impuros e muitas vezes degradamos esses ideais que descem maravilhosos. Então, agora esse próximo domingo, né, dia 17, é a minha pregação, e eu vou pensar em falar, é o aniversário da escola da espiritualidade, né? No problema das matrizes espirituais, porque nós, homens, somos muito bobos, muito tolos por achar que nós fazemos as coisas, que nós inventamos, quando nós realmente realizamos aquilo que já está traçado no plano espiritual, né? Entre os filósofos antigos, quem vislumbrou isso foi Platão, quando ele mostrou o mundo das ideias e mostrou que este mundo aqui nosso, sensível, é uma expressão desse mundo superior. Então, nós temos que entender isso, que nós não criamos, não inventamos, nós expressamos um mundo espiritual que preexiste ao nosso mundo sensível, né? E devemos procurar a máxima consonância com essa espiritualidade que vem do alto, para que o nosso egoísmo, os nossos erros não deturpem a beleza da mensagem espiritual. É assim que eu vejo. Tá bom? Mas teu braço amoroso nos conduz. Seja conosco a paz de andar contigo, lendo-te o coração é céu sem amigo.